É uma alegria muito grande poder estar aqui neste momento para compartilhar uma porção da Palavra de Deus juntamente com os colegas da nossa ordem, os pastores. E eu quero agradecer essa oportunidade em nome da pessoa do nosso presidente, o pastor Davi, e agradecer também a Deus por este momento maravilhoso, um momento que a gente tem a oportunidade de junto nós estudarmos a Palavra de Deus e junto nós aprendermos a porção da Palavra de Deus. Eu gostaria de estar meditando neste momento na Palavra de Deus, na carta do apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 4. Capítulo 5, do versículo 1 a 4 de 1 Pedro. A palavra de Deus nos diz assim: Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu sou presbítero com eles, testemunha do sofrimento de Cristo e participante da glória que será revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Oremos. Ó Deus amado, ó Deus querido, ó Pai, nós somos gratos ao Senhor por esta oportunidade, ó Deus, de podermos ter em nossas mãos a Tua Palavra, ó Deus, e podermos também, ó Pai, ter o privilégio de nós sermos direcionados e guiados pela Tua Palavra, ó Deus, nos nossos dias de hoje. Ó Deus, eu quero colocar diante do Teu altar a vida de cada um dos Teus servos, pastores, ó Pai, os colegas, ó Deus, os seus familiares. Pai, toma nos Teus cuidados, ó Deus, a vida de cada um, ó Pai. O Senhor conhece, ó Deus, a vida de cada um de nós, o que passamos, ó Deus. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa estar, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, confortando, consolando e, ó Deus, também orientando a cada um de nós, ó Deus, nos cuidados do rebanho do Senhor, ó Pai, nos cuidados do pastoreio, ó Pai, das igrejas do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, nesta caminhada, ó Deus, orientando-nos, ó Pai, através do Teu Espírito Santo e ajudando-nos, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, conduzir o rebanho do Senhor de forma fiel, ó Pai, de forma obediente à Tua Palavra, com amor, ó Deus, com alegria, ó Pai, e entendendo, ó Deus, o chamado do Senhor em nossas vidas para este tão sublime ministério, ó Deus, que é o ministério pastoral. Ó Pai, sou grato ao Senhor por este momento poder compartilhar da Tua Palavra mais uma vez juntamente com os meus colegas, ó Deus, e eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, o que nós podemos notarmos aqui nesses versículos de 1 a 4 é que é uma preocupação do apóstolo Pedro com a excelência da liderança das igrejas locais. A gente vê o apóstolo Pedro aqui, ele inicia fazendo uma súplica aos presbíteros que há entre vós, ou seja, ele suplicando, um pedido, né? Então a gente vê que de início aqui ele está preocupado com as igrejas do Senhor Jesus Cristo. E é interessante nós notarmos aqui que Pedro ele escreve esta mensagem especialmente aos líderes da igreja. Ele está encorajando-os a trabalhar fielmente. A proposta do apóstolo Pedro aqui é que estes líderes, ou seja, os presbíteros, como ele também se apresenta aqui como presbítero, a trabalhar de uma forma fiel, a trabalhar de uma forma não por pressão, mas por uma forma amorosa, entendendo
a alegria, a gratidão e o privilégio de poder conduzir o rebanho do Senhor. E não é diferente com nossos pastores nos dias de hoje, não é diferente também com nós pastores nos dias de hoje. O nosso grande desafio é conduzir o rebanho do Senhor de maneira fiel e também sendo um exemplo para todo o rebanho, ou seja, sendo um exemplo para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é um desafio de nós conduzir o rebanho do Senhor Jesus Cristo como pastores de forma fiel e também sendo um exemplo para que o rebanho possa ver em nós como referência, uma referência do Senhor Jesus Cristo. Então, baseado nesses versículos, deste capítulo 5, versículo 1 a 4, eu gostaria de discorrer com vocês sobre o seguinte assunto: as qualidades pessoais de um pastor. As qualidades pessoais de um pastor. As qualidades pessoais de um pastor, meus queridos, ela vem em primeiro lugar de estar ele, ou seja, de ele ter uma experiência profunda com Cristo. Essa é uma das primeiras qualidades pessoais de um pastor. É ele ter uma experiência profunda com Cristo Jesus. O versículo 1, parte B do texto, nos diz: eu, que sou presbítero com eles, testemunha do sofrimento de Cristo e participante da glória que será revelada. É interessante que veja que Pedro menciona que testemunhou pessoalmente o sofrimento de Cristo, ou seja, Pedro está afirmando aqui o que viu e o que ouviu. Ou seja, em outras palavras, Pedro escreveu sua epístola de acordo com a sua experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele esteve com o Senhor Jesus Cristo, ele ouviu, provavelmente ali ele participou de vários momentos com o Senhor Jesus Cristo, até mesmo em casas, em lugares onde Jesus andou. E Pedro, ele tinha uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E é interessante que ele fala: eu, que sou presbítero com eles, testemunha do sofrimento de Cristo e participante da glória que será revelada. Uma testemunha só pode dizer algo daquilo que ela viu, daquilo que ela realmente testemunhou de forma real. Então o apóstolo Pedro, ele teve essa experiência, ele esteve ao lado do Senhor Jesus Cristo, ele ouviu, ele também estava ali junto, não só ele, estava ali também os outros apóstolos, como nós vamos ver na carta de 1 João, quando João chega dizendo ali, inicia sua carta dizendo: olha, nós estávamos com ele, nós pegamos, nós o tocamos. Então Pedro foi uma testemunha ocular, presente ali. Então as qualidades pessoais de um pastor estão nisso, ele tem uma experiência profunda com Cristo, um caminhar profundo com o Senhor Jesus Cristo. Isso nos mostra que, ou seja, nós aprendemos aqui que o pastor deve ser um homem que caminha com Deus e que cresce em sua vida espiritual. O pastor, ele deve ser um homem que caminha com Deus, um homem que cresce a cada dia na sua vida espiritual, um homem de oração, um homem de testemunho, um homem que, por onde passar, ele é uma referência, tanto para o rebanho, também como uma referência diante da sociedade do qual ele está inserido. Então, meus queridos, além do mais, as qualidades pessoais de um pastor é vista na sua preocupação com as ovelhas de Deus. Os versículos 2 e 3 nos diz: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, e nem por interesse em ganho lícito, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Queridos, Pedro aqui lembra os presbíteros ou pastores das responsabilidades que eles receberam de Deus.
Pedro está aqui deixando bem claro, Pedro está deixando aqui bem de forma explícita que eles lembrem da responsabilidade que eles receberam de Deus. E nós podemos ver aqui, dentro desse contexto, duas responsabilidades bem claras. A primeira responsabilidade é alimentar o rebanho. O versículo 2 diz: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós. A palavra alimentar quer dizer pastorear, cuidar. O pastor precisa realizar várias tarefas a fim de cuidar do rebanho. Então, o pastor, ele tem que ter esse cuidado de pastorear, de cuidar, visitar, orar, de estar sempre ali presente com a palavra amiga, a palavra de aconselhamento. O pastor sempre tem que estar presente. Ele sempre tem que estar procurando alimentar o rebanho de Deus, também com a palavra, pregando, exortando ali através da palavra. O pastor também, ele deve ser um exemplo para o rebanho. Ele deve ser um exemplo para o rebanho. O rebanho deve olhar para ele e ver nele aquela pessoa de qual ele é referência, de qual ele pode seguir, eles podem seguir. O versículo 3 do texto nos diz: nem como dominadores dos que foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Servindo de exemplo ao rebanho. Muitas das tensões, queridos, de estar entre e sobre as ovelhas são resolvidas quando o pastor toma o propósito de ser um exemplo. Muitas tensões entre e sobre as ovelhas são resolvidas quando o pastor toma o propósito de ser um exemplo, de ser uma referência, de ser aquele que está na frente, de ser aquele que está ali conduzindo o rebanho de forma exemplar. Olha, uma coisa bem certa: as pessoas estão sempre dispostas a seguir um líder que pratica o que prega e que dá um bom exemplo a imitar. As pessoas sempre estão de olho e elas sempre estão prontas a seguir esse líder que pratica o que prega, este líder que dá um bom exemplo, ou seja, que vive aquilo que ele prega, aquilo que ele fala. Então, as qualidades pessoais de um pastor, que nós vemos aqui também, ela é vista na sua preocupação com as ovelhas de Deus em dois aspectos: de alimentar o rebanho e também de ser exemplo para o rebanho de Cristo Jesus. Queridos, o que mais podemos ver nas qualidades pessoais de um pastor? O que mais nós podemos ver nas qualidades pessoais de um pastor? As qualidades pessoais de um pastor é vista também no seu ardente desejo de agradar a Cristo. O versículo 4 do texto nos diz: quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Queridos, uma vez que esta epístola é a epístola da esperança, Pedro volta a falar da promessa da volta de Cristo. A volta de Cristo serve de encorajamento para os aflitos e de motivação para o serviço fiel no desejo de agradar o Supremo Pastor. Serviço fiel no desejo de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Essa é uma das qualidades pessoais de um pastor, que é vista também no seu ardente desejo de agradar a Cristo. E o certo é que somente Jesus Cristo, como Supremo Pastor, somente Ele pode avaliar o ministério de uma pessoa e lhe dar a devida recompensa. Só Ele pode nos dar recompensa. Só Ele pode avaliar o nosso ministério. Só Ele pode saber como nós estamos conduzindo o rebanho dele. Então é preciso que nós, pastores, tenhamos esse cuidado. É preciso que nós, pastores, procuramos ter essas qualidades que venham a ser referência para o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus queridos,
Essas são algumas das qualidades pessoais de um pastor. No mais, a única recompensa que devemos esforçar para obter é ouvir o muito bem, servo e fiel. É de esperarmos de ouvir essa palavra no dia final. Muito bom, servo e fiel. Palavras vindas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria, meus irmãos, que alegria, meus colegas, que alegria enorme de saber que tudo o que fizemos foi por sua graça e foi pelo seu poder. Tudo que nós fizemos, tudo que nós conduzimos o rebanho do Senhor foi pela graça e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Eu gostaria de orar com vocês neste momento. Ó Pai querido, ó Pai eterno, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, pela Tua palavra. E quero pedir ao Senhor, ó Pai, que nos ajude, meu Santo Deus, nesta caminhada, nesta jornada, do qual o Senhor nos escolheu, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, estar à frente do Teu rebanho. Ó Pai querido, Pai santo, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que através do Espírito Santo do Senhor, que o Senhor nos dê a sabedoria, para que nós possamos, ó Deus, saber conduzir de forma fiel, de forma alegre e gratificante e obediência à Tua palavra, o rebanho do Senhor que foi confiado a nós pastores, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, nesta caminhada e orienta-nos, meu Pai, através do Teu Espírito Santo. Essa é a minha oração, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.